Pessoal dos sétimos anos A e B, boa tarde. A nossa aula de hoje é aqui na página 28 do livro de matemática de vocês, e as atividades elas vão do sétimo até a 16ª, ou seja, são 16 questões. Mas vocês não vão responder todas elas nessa aula. Eu dividi elas. Hoje vocês vão responder da primeira até a sétima. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Da primeira até a sétima aqui, ó, tá? Então, as outras eu vou passar para vocês responderem em outra aula, para que não fique muito grande, tá? Então, se vocês olharem a primeira aqui nesse retomando o que aprendeu, aqui pede para você responder as questões no caderno. O que que vocês vão fazer? Vocês vão copiar no caderno e responder, tá? E mandar no meu PV, como todas as outras atividades que vocês fazem. Então, a primeira questão, ela diz que a distância da Terra até o Sol é cerca de 149.598.000 quilômetros. É um pouco distante, né? Essa distância é chamada de unidade astronômica, que é representado pela sigla UA. Quer dizer, Netuno, o último planeta do Sistema Solar, está a uma distância média da Terra de aproximadamente 29 UA. Ou seja, esse UA é o sistema de medida entre um planeta e outro. A pergunta é: qual é aproximadamente a distância média da Terra a Netuno em quilômetros? Para vocês fazerem isso, gente, aqui na primeira, olha, a primeira questão, vocês vão fazer o quê? É simples. Basta você pegar esse número aqui, que é a distância da Terra até o Sol, ou seja, 149.000 ou 598.000. Tudo isso aqui multiplicado, ou seja, vezes quem? Vezes o 29 UA, tá? Vezes 29. Então, quando vocês calcularem 149.598.000 vezes 29, vocês encontraram a resposta. Ou seja, a distância aproximada da Terra ao planeta Netuno, certo? A segunda questão, que é logo aqui mais embaixo, olha, a segunda pede para você responder, ó, quando o produto de dois números distintos, A e B, com B maior que A, resultará em um número primo. Então, esse daqui vocês vão responder assim, ó, quando A for igual a quê? Quando A for igual a 1 e B é um número o quê? Aí você vai só completar aqui. É um número Aí você vai dizer que número é esse, se ele é primo ou não primo. Quando vocês fizerem isso, vocês responderam. É uma resposta onde, se eu forçar mais um pouquinho, eu vou terminar dizendo a resposta para vocês. E esse não é o meu objetivo. É só dar uma ajuda
para que vocês possam responder, chegar aos resultados. A terceira questão aqui, ela pede para você responder qual é o maior múltiplo de 6 com 3 algarismos, ou seja, qual é o maior múltiplo de 6 com 3 algarismos. Essa terceira questão, aqui, ó, na letra A, que foi essa que eu acabei de ler, o que vocês vão calcular? Vocês vão calcular os múltiplos, ó, os múltiplos de quanto? Os múltiplos de 6 maiores que quanto? Maiores que 1010, certo? Os múltiplos. Aí vocês vão calcular os múltiplos de 6 maiores que 1010. Na letra B, aqui, ó, ela pergunta qual é o maior divisor de 1728 maior que 9, certo? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão calcular aqui, ó, os divisores. Você calcula os divisores de 1728, certo? Ou seja, você vai, aqui na letra B, você vai fazer assim, ó, múltiplos de 19 na verdade, assim, ó, os divisores de quanto? De 1000, aqui, ó, de 1728, certo? Você vai calcular os divisores. Para calcular os divisores, vocês vão colocando, ó, 1728 dividido por 1, depois dividido por 2, dividido por 3, vocês vão colocando os divisores. Na letra C, que é essa aqui, ó, ele pergunta quais são os 11 primeiros múltiplos de 19. Aí simples, você vai calcular aqui, ó, múltiplos de 19. Sendo que são quantos? Quais? São os 11 apenas os 11 primeiros. A letra D pergunta quais são os divisores de 1555. Então, a letra D, vocês vão apenas calcular os divisores de 1000, opa, vocês não estão vendo, de 1728. Oh, desculpem, gente. É 1555. Aqui, ó, 1155, tá? Os divisores. Vindo aqui para agora a sétima questão. A sétima não, gente, desculpem. A quarta. A quarta questão, ela pede para vocês determinarem, ó, determine o maior múltiplo comum dos números 6, 4 e 6 menor que 90, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Nós vamos para a quarta questão. Então, o que que ela quer? Ela quer que você determine o múltiplo comum, o maior múltiplo comum, ou seja, o MMC, dos números 4 e 6. Então, aqui nessa questão, vocês vão calcular os múltiplos de 4 e os múltiplos de 6, certo? Essa é a quarta questão. A quinta questão, olha aqui, ó, os números 54
e 72 têm divisores comuns. Qual é o maior deles? Você vai calcular aqui, ó, os divisores de 54 e depois os divisores de 72, certo? Quando vocês vão calculando os divisores e colocando aqui, depois vocês vão responder a pergunta da quinta aqui, ó. Qual deles é maior, tá? Então, depois vem a sexta questão, tá? A sexta questão aqui pede para você determinar o MDC, ou seja, o máximo divisor comum. Aqui você vai na letra A, por exemplo, ó, você vai calcular os divisores de 112, aqui, ó, os divisores de 112 e depois os divisores de 70. Essa é a sexta. A sétima questão é essa daqui, ó. Ela pede para você calcular o MMC dos números. O MMC são os múltiplos, não é isso? São os múltiplos. Então, na letra A, vocês vão calcular os múltiplos de 180 e depois os múltiplos de 84. Dessa mesma forma, vocês vão fazer com a letra A, com a letra B, com a letra C e com a letra C, certo? Então, só reforçando, vocês vão responder apenas da primeira à sétima, certo? Na próxima aula a gente responde as outras, tá? Então, por hoje era só. Bons estudos e até a próxima.